Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Estou muito contente por estar aqui hoje com você novamente para mais um episódio. Hoje eu tenho uma grande felicidade de estar conversando com a Ramile, ela que é do ramo empresarial gastronômico aqui da nossa capital de Teresina. Também foi para São Luís empreender lá no Maranhão e hoje está aqui um pouco para conversar, uma breve conversa, falar um pouco sobre empreendedorismo, falar sobre a sua carreira, falar sobre as dificuldades, falar sobre as superações, e nós estamos muito felizes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, me chamo Ramile, né? Desde pequena eu sempre gostei de empreender. Aos 8 anos, 9 anos de idade, minha mãe já me levava lá no centro para montar bijuteria. Logo após isso eu fiz também brigadeiro, chocolate, fiz várias coisas no ramo gastronômico. Eu costumo dizer que sempre deu certo. Minhas avós sempre dizem assim, tu puxou esse time de negócio, não é uma coisa que a gente sabe que é para todo mundo, né? Mas desde quando você tem coragem, vontade de fazer, você consegue. Então eu era uma adolescente que ao invés de sair e de curtir balada, eu passava as noites fazendo chocolate. Então já tinha dedicação a um ramo? Tinha, ficava sempre procurando alguma coisa. Como nessa época a gente não tinha um norte de como empreender, eu empreendi da forma que consegui na época, né? Não foi puxando e nem herdando pra ninguém, meus pais eram funcionários públicos, então assim, era algo meu mesmo. Logo após isso eu me formei, eu resolvi seguir nutrição, fiquei sempre na dúvida entre nutrição e gastronomia, porque também gosto muito de cozinhar, não trabalho com alimentação por acaso, né? Mas segui a carreira de nutrição sempre voltada à área de produção, porque as pessoas acham muito que nutricionista é para escrever dieta. Não, a gente pelo contrário, estuda muito mais a cozinha, o alimento, do que a dieta, né? Então eu tomei por esse lado e desde então eu fiquei sempre com vontade, não, eu quero abrir um restaurante, mas não tinha coragem e nem condições financeiras. E as pessoas que estavam ao meu redor sempre me incentivavam, viu? Eu sempre tomava frente dos eventos de família, qualquer coisa, a minha forma de demonstrar amor sempre era fazendo alimentos para as pessoas, para minha família e tal. Então algumas pessoas me incentivavam. Então todo Natal, toda ação de graça, sempre tinha Tudo, aniversário da avó, tudo era eu que ia para a cozinha fazer com o maior gosto. E aí, nessa época eu era vendedora, né? Vendedora externa, que trabalhava por conta, e realmente não tinha dinheiro para botar o negócio. Com essa época que eu fui vendedora, eu consegui comprar um apartamento, né? Meu primeiro apartamento, financiado e tudo, mas consegui. E cheguei e falei com meu então marido na época, eu quero vender e montar uma empresa. Quando eu fui comentar com a minha mãe, ela disse, minha filha, você tá ficando louca, todo mundo, o sonho de todo mundo comprar um apartamento. Ter um móvel próprio, agora que você conseguiu. Eu disse, mãe, mas com o dinheiro desse apartamento, ou com o dinheiro desse restaurante, um dia eu posso ter outro, né? Claro, eu sabia dos riscos de se empreender, até então eu era a Ranile que gostava de cozinhar, e não empreendedora. Sim. Né? Fui aprender isso em prática, vendi o apartamento, botei. Um ano e meio que eu botei o primeiro, eu já tinha 3, inclusive um no shopping, que foi um investimento muito alto. Se tu me perguntar como foi, Danilo, tu acabou de me dizer que tu não tinha dinheiro para abrir o primeiro. Já tá com 3. Eu fui na coragem, fui passando uma parte em cartão, uma parte pedindo, e foram se virando na ajuda. Eu sei que no final a conta fechou e eu consegui abrir. E ainda eu fui lojista do shopping, que é assim, é uma conta muito alta, né, por 6 anos. E nesse processo eu costumo dizer, eu vejo às vezes amigos que fecharam lojas, que não conseguiram passar pelo processo que eu passei. Foi na prática que eu consegui ter meu aprendizado. Não tive nenhum curso de aperfeiçoamento, de conhecimento administrativo, mas na prática eu fui aprendendo a lidar com funcionário, com gestão, com cálculo dos insumos. Essa parte de produção de alimentos, eu já tinha formação, né, na nutrição, que a gente faz todo um cálculo para calcular quantos pratos de comida a gente vai fazer. Eu também não te disse, mas meus restaurantes sempre foram de função self-service, né? Sim.
Então, assim, eu tinha que ficar ali e eu digo para todo mundo, hoje eu tenho 11 anos que vivo nesse ramo, mas os 5 primeiros anos eu fui refém, eu não tinha final de semana, eu não tinha dia e noite. Não tinha férias? Não, de dia eu ficava em um e de noite eu ficava no outro. Os 2 anos que eu me dediquei ao extremo desse jeito, foi quando eu realmente consegui ver que assim, para um negócio dar certo, o dono tem que estar dentro. Nesse intervalo de tempo, pandemia, eu fechei a loja do shopping, fechei outro também, que eu tinha com sociedade, mas nunca desisti de ter mais. E muitas vezes, até os meus sócios, eu tenho sócios diferentes, me dou bem com todos, graças a Deus. Eles falam, nós vamos montar uma rede. E aí eu falo assim, eu meio que vou freando, eu digo, calma, não é fácil montar uma rede, porque você tem que lidar com todos os seus funcionários. Eu tenho 27 funcionários, então eu tenho que ouvir todos, eu tenho que entender todos. Tem que ter o tato humano, né? Tem que ter, assim, e eu sei lidar muito bem com os meus funcionários, tanto que eu digo para todo mundo, assim, vai tentar roubar algum funcionário meu para ver se consegue, porque assim, eles gostam muito de mim, eu consigo manter uma relação boa com eles, mas a relação de respeito, que eu sou a chefe, tudo isso, né? Consigo me posicionar muito bem. E em relação às empresas, tem as dificuldades sim, não é fácil. Hoje em dia as pessoas acham que abrir segmento de restaurante, eu já vi inúmeros empresários, médicos falando assim, trabalha com comida é ótimo, não é. Vi inúmeras pessoas também com condição, às vezes, se prejudicar e se quebrar, porque se desfez do negócio, endividou, para botar um segmento desse. Então, assim, o segredo é você saber que para você empreender no ramo de alimentação, você tem que estar dentro, tem que já estar. É muito difícil, aparece casos específicos assim, como é que o dono de tal e tal quer se comparar com 1, 2, 3 pessoas que dão certo porque o dono não precisa estar dentro. 90% eu tenho certeza que só dá certo se o dono estiver dentro dando conta de tudo, entendeu? Sim. Precisa, é um segmento que se precisa sim de uma gestão com conhecimento, com prática, para poder dar certo. Porque comida, se você for só jogar os insumos na panela, na cozinha, as contas não fecham no final. Você não ganha, você paga para trabalhar. Vamos fazer aqui uma linha do tempo, então. Estava lá, comprou apartamento, vendeu, montou o primeiro restaurante. Foi o piloto, né? Sim. Durou quanto tempo do primeiro para o segundo? Durou 5 meses, porque na verdade o primeiro que eu já tinha comprado na planta, que eu já tinha comprado, assinado contrato, era aquele do shopping. Mas como eu não tinha prática ainda, eu disse assim, perto da minha casa, eu moro em bairro mesmo, eu digo, eu vou ter que alugar alguma casa para eu ter que aprender, eu tenho que começar a prática, como é que eu vou abrir uma loja no shopping. Até então eu tinha prática de fazer eventos em festas e tudo, mas um buffet de self-service não. Eu abri eu todo dia passava na porta da minha rua, que eu morava, e um dia eu falei, vou alugar essa casa, vou botar um restaurante aqui. Aí eu falei com o dono do ponto, expliquei tudo, eu disse assim, eu quero alugar a sua casa por 3 meses para me aprender, porque eu vou abrir uma loja no shopping, expliquei tudo, eu preciso ter prática, eu preciso criar prática. Ele é um senhorzinho assim, muito... eu disse, aí eu peguei e falei, eu prefiro lhe devolver sua casa, seu imóvel, para o seu alugar para uma pessoa que queira ficar, do que eu ficar sem pagar. Ele disse, não, tudo bem, minha filha, pode ser, mas se der certo, você continua. Nisso eu fiquei na casa dele ainda quase 5 anos, né? Que foi o espetíssimo, né? A loja do shopping que eu tinha comprado, que eu tava montando, era o Mistura Nordestina, que hoje é na rua Dom Severino. E esse que eu fui brincar de aprender foi o espetíssimo, que é Namorado do Sol, ainda continua lá. Só mudei de casa, que é a casa desse senhor, 5 anos, quase 5 anos depois. Então comecei ali, realmente, esses 3 primeiros meses que eu não devolvi o imóvel, foi onde eu aprendi, onde eu fui ver como é que eu tinha que me comportar, como é que o cliente se comportava, o que o cliente chegava ali precisando de mim. Então assim, foi realmente um aprendizado. Só que foi brincadeira que deu... Brincadeira não, foi algo que eu queria aprender, que deu certo. Eu aprendi e hoje é minha fonte de renda principal.
é ele, tipo assim, é o restaurante que sempre deu certo, assim, que eu sempre tive uma clientela muito boa. E foi dali realmente que eu aprendi, como eu te falei. Que interessante, né? A gente vê como as coisas são. Compra um ponto no shopping, quando tá reformando, vou testar aqui. Aí no teste deu super certo. Aí abre o ponto no shopping já com conhecimento. Então, na verdade, empreender é sempre, não digo nem tiro no escuro, é se arriscar. É botar a cara, ficar na frente da trincheira de guerra, porque vai vir dificuldade, vai vir problema, vai vir tudo, mas você conseguiu, você morou no ponto, né? Junto com o Expetice, né? Expetice. Com o Expetice, foi atrás da loja no shopping, montou. Isso é muito interessante. Eu até agradeço por você novamente vir para compartilhar essa história. Aí vamos continuar aqui então a linha do tempo. Teve o Expetice, teve o Mistura Nordestina. Isso tudo em uma relação de 5 meses, né? Certo? 5 meses, esses dois. E como é que foi essa transição de ter esses dois para, por exemplo, depois ir para São Luís? Porque já é um pulo grande também. Nós saímos da capital, Teresina, íamos para São Luís, que também não é uma viagem curta, se foi de carro. Como é que foi imaginar abrir algo em São Luís e sem ser em franquia, né? Porque a gente fala em franquia, não estamos falando de franquia aqui. Aí eu vou te explicar essa parte. No início desses 5 meses lá do Expetice do Mistura, eu ainda estava grávida e tive ainda minha filha dentro do restaurante, né? Que é minha filha do meio. Como eu te falei, eu tive que me desdobrar em mil. Eu trabalhava praticamente 24 horas, mas deu certo. E aí, depois da pandemia, minha família toda é do Maranhão, né? Eu tenho primos e tios que moram lá na capital. E eu tinha 2 primos que queriam sempre empreender e viam a minha história. E eu expliquei toda a realidade. Por trás desse sucesso também tem muito trabalho, muita luta. Abri empresa também que não deu certo, fechei. Cheguei uma época também que eu resolvi fechar a loja do shopping, mesmo que após 6 anos eu resolvi fechar. Eu achava que eu trabalhava demais pro custo-benefício, né? E conversei muito com eles e a gente resolveu abrir. E graças a Deus, assim, os meus primos, a nossa criação familiar é muito parecida. Nós todos somos muito iguais, somos muito econômicos. E quando tu falou assim, morou dentro do restaurante, eu morei mesmo. Sim. Eu devolvi o apartamento que eu morava de aluguel, já tinha vendido o que eu tinha comprado e fui morar no fundo do restaurante. Então, assim, pra mim, eu costumo dizer que pra mim, eu sempre botei em primeiro lugar as minhas empresas. E eu até te digo, hoje em dia, eu só me sinto bem para começar a retirar o meu Prolabore, os meus dinheiros, depois que eu fecho todas as contas. Então, assim, pra mim, minha vida de empreendedor, em primeiro lugar, é a minha empresa. Se eu tiver que deixar de pagar uma conta de energia ou de qualquer coisa, Sempre vai ser da minha casa. Vai ser da né? minha casa, vai ser minha pessoal. Pelo contrário, que eu vejo muitos empreendedores tirando dinheiro à vontade das suas empresas e no final faltando da empresa. Eu nunca fiz isso e eu não vou fazer. Se eu tiver que sacrificar algo, é meu pessoal e não falta em casa, mas não falta na empresa, né? não falta. Minhas empresas sempre é em primeiro lugar. Então, assim, uniu muito a minha cabeça, a minha forma que eu tinha de ver. Minha avó era comerciante, né, lá no Maranhão. Nós somos, o marido dela libanês, veio refugiado da guerra. Então, assim, a nossa criação de carcamano, como fala, realmente foi muito incisiva nessa questão da economia. E quando eu era pequena, minha avó me dava 50 centavos, a gente ficava perreando, pedindo dinheiro ali pra ela. E ela dava 50 centavos e pedia o troco. Depois de adulto, foi que ela veio dizer, vocês sabem a história dos 50 centavos? A gente, sim, a senhora queria troco de 50 centavos. Ela disse, não, eu queria ensinar pra vocês que a gente não gasta tudo que ganha. E foi, então assim, os meus filhos são muito parecidos comigo, né? E aí a gente dá muito certo, não precisa, do jeito que eu ensinei, eles precisavam só do meu ensinamento da prática. E até hoje eu vou em São Luís 2 vezes por mês, né? Porque o meu noivo também mora lá, também arrumei um noivo lá, né? E vou 2 vezes por mês. Mas se eu passar um dia em cada restaurante, se eu passar meia hora, se eu sentar meia hora com os funcionários com ele, já é muito aceito, é muito válido, já é muito construtivo.
Porque realmente eles fazem a administração do negócio, já sabiam desde o começo que eu não moro lá e não podia me dedicar às empresas lá. Mas a minha parte, que é cuidar de cardápio, lidar com os funcionários, dizer, a comida tá ruim e tal, então, é muito importante, entendeu? Então a gente fecha uma sociedade muito boa e graças a Deus é só sucesso. Próximo ano, inclusive, nós somos tão unidos que nós estamos juntos, os três, juntando dinheiro já para abrir um terceiro negócio, né? Em São Luís. Em São Luís, porque como eles moram lá, lá eu invisto lá. E dá super certo. Aí eu também quero te falar um pouco da minha sociedade aqui, do Mistura, né? Que foi o meu primeiro, que eu te falei, que abre no shopping. O shopping por si só, ele atrai um público, né? Mas assim, é uma conta muito pesada. alta, uma conta pesada. Então eu sempre tive vontade, desde quando eu fechei o Mistura, de mostrar, em São Luís também, os 2 restaurantes de lá são Mistura Nordestina. Eu tive sempre muita vontade de botar o Mistura na rua aqui. E o Mistura, o segmento dele é self-service no quilo com churrasco, né? Fica na Dom Severino, inclusive você está convidado todo mundo para conhecer a Namorada do Sol. Eu abri a sociedade com outra pessoa, uma grande amiga minha, que também tem restaurante, né? Mas nós dois chegamos na conclusão que a empresa tinha um desfalque do gestor principal, do gestor que estava dentro, né? Que nem podia ser eu e nem ela, porque nós já tínhamos os nossos principais. Toda vez que eu vou abrir alguma coisa, que me chamam para abrir alguma coisa, hoje em dia eu sou bem clara, eu digo, eu posso fazer isso, isso e aquilo. Presencialmente eu tenho que estar no espetíssimo, que é aquele que é minha fonte de renda, então assim, eu já deixo tudo muito combinado, né? Nós duas chegamos na conclusão que a empresa ia se quebrar, porque nenhum gestor podia estar dentro, e foi que apareceu a oportunidade de entrar o Júlio, que é amigo nosso de infância, da minha irmã, do meu cunhado, e desde então ele está fazendo essa parte com muito gosto, aprendeu tudo e com mais as práticas administrativas que ele tinha, que ele é um administrador, e o restaurante... De quando ele assumiu pra cá, assim, reviveu, ganhou vida de novo, né? Porque aquilo que desde o começo eu te falei, e que isso foi mais um aprendizado pra mim depois de 11 anos. Nunca eu vou achar, Ranile, qualquer pessoa pode chegar e dizer, quando chegam pra mim e dizem assim, vamos botar vários, a gente bota a gente pra cuidar. Eu digo, comigo não conte, comigo não dá certo. Passou por isso, sabe que é complicado. Pra mim não dá certo, pode ser que dê certo pra algumas pessoas, né? Pra mim nunca deu. É uma exceção à regra. Eu acho que é uma minoria, contada no dedo, que o gestor vai estar de longe, em outro lugar, e botando pessoas pra administrar. Eu não vou dizer nem que não foi sorte, é porque é pra mim mesmo, né? Ter que estar cuidando e gerindo os meus empreendimentos. E graças a Deus deu certo, né? A entrada da sociedade do Júlio no negócio. E o que eu deixo aqui para as pessoas que estão ouvindo é isso. Não se confiem. Primeiro, arriscar faz parte, como eu te falei desde o começo. Eu vendi o meu imóvel, o único que eu tinha que... Não, acho que 80%, 90% das pessoas sonham em ter um imóvel próprio e a gente nem sabe quem vai conseguir, né? A realidade é essa. Vendi, deu certo. Se não tivesse dado certo, eu não ia desistir. Eu já vi várias pessoas que quebram. Se você for ver os melhores exemplos de empreendedorismo, todos os empreendedores quebraram e recomeçaram quantas vezes for preciso. Se hoje eu tiver que vender a minha casa, meu carro, e para salvar algum negócio meu, eu faço. Não tenho medo, eu falo com toda certeza. Eu não tenho medo de desfazer do que eu conquistei pessoal. E que o gestor, ele tem que entender que ele tem que estar dentro, tem que ter tempo. Se você é médico, já trabalha com outra coisa, procure, não, quer dizer que tu tá dizendo que eu não vou poder ter um negócio, vou empreender? Vai, tem outros tipos de negócios que você pode não estar dentro, tem que pesquisar bem, né? Mas o ramo de alimentação, só se você contar mesmo com alguém que seja bem qualificado e vai administrar para você. Então vamos agora entrar um pouco na questão, por exemplo, do cardápio, né? Ali o que é servido no self-service. Tudo passa por você. Desde a chegada do insumo, desde a chegada, por exemplo, do cheiro verde, da carne, o que vai para a panela e o que é servido, tudo você passa
pelo seu olho, pelo seu jeito? Como é que foi essa instrução dos funcionários para servir esse alimento? Para mim ter todo esse controle de elaborar um cardápio, eu sou a responsável por todos os pedidos. Tudo que entra nas minhas 3 lojas daqui, as 2 de São Luís não. Os meninos fazem, eu já ensinei, eles conseguem fazer direitinho. Mas as 3 daqui, eu faço o pedido de tudo. Não entra nada que não seja eu. Então, daí, com o que eu tenho, a prática de anos, eu sei calcular todos os cardápios. E aí, chega dia tal, eu botei tal prato no cardápio. A minha funcionária diz assim, mas não tem. Eu já sei até dizer assim, mas por que tu gastou? Que eu pedi dia tal, era pra ter dado tantos dias, era pra ter Já sabia que nesse dia era pra ter esse prato. Isso, tudo. Então, assim, elas tiveram que se adequar a mim. Por que não tem? Aí elas vêm me explicar, porque o dia tal teve um movimento muito grande, eu usei essa carne para fazer uma reposição. Aí elas vêm prestar conta comigo, porque quando eu elaboro o cardápio, tem que ter aquele dali, porque fui eu que pedi, eu sei quantos dias rende, então tem que dar certo. E é algo que tu tocou aí nesse assunto, que é muito importante, porque já vou até te dar um exemplo, pronto, eu gosto muito de dar um exemplo. Tem o pai de uma amiga minha, que ele é cantor aqui em Teresina, famoso, tradicional, e ele abriu um restaurante, tipo um barzinho à noite, né? E depois de alguns dias, 5 dias, ele pediu minha ajuda. Anília, eu preciso que tu vá lá e veja o que tá acontecendo. Quando eu cheguei, tava ele perdido, porque até então ele era cantor e adorava receber os amigos pra beber e tal, farrear, não sabia lidar com o restaurante. Eu cheguei na cozinha, vi vários funcionários perdidos e uma funcionária logo dizendo, seu fulano, a gente tá sem a picanha, que era o que ele mais vendia, né? A gente tá sem picanha. E ele falou assim, pois eu vou dar um jeito já de correr e comprar. Em 5 minutos que eu tava lá, que eu fui ajudar ele, todo mundo já botou logo a cara, porque o povo vê logo uma pessoa, acha que eu sou uma fiscal, alguma coisa. Sabe que eu abri os freezers, eu achei uma caixa de picanha lá dentro. Aí eu falei com a funcionária, mulher, tu acabou de pedir picanha. Ela resmungou. Mas eu fui brigar, foi com ele. Eu disse, sabe por que seu funcionário disse que não tem picanha e você disse que vai comprar? Porque você não sabe o que tem dentro do seu estabelecimento. Se fosse eu, duvido, que eu sei quantos peitos de frango tem no meu freezer. Então, assim, é daí que fecha toda a conta, entendeu? Se o dono ou se a pessoa que ele encarregou de fazer o pedido, de estar por dentro das coisas, não souber, a pirâmide quebra todinha. Sim. O funcionário vai te pedir, dali ele pode levar, podia fazer o que fosse, porque quem é responsável lá na base não sabe o que tem. Eu sei o que tem. Então, assim, isso é todo o diferencial, entendeu? Isso me lembrou uma história também. Eu estava em São Paulo, né? Aí tinha uma livraria pequenininha, assim, bem bonitinha, toda organizadinha. Eu entrei eu, meu pai, bacana, só livro bom, assim, e o dono foi nos atender pessoalmente. Não tinha movimento, aí ele foi mostrando tal, aí nós comentamos, rapaz, aqui só tem livro bacana tal, não tem um livro assim que você vê assim, é um livro só de besteira. Ele disse, sabe por quê? Porque todos os livros que tem nessa livraria eu que compro e eu li. Eu li, eu compro, eu coloco aqui só livro de qualidade, só livro bom que eu li, que eu tenho certeza que quem vai vir aqui vai gostar. Eu não saio comprando um monte de livro aí que só que tá na moda para depois ter que jogar fora, para depois ter que vender por preço de banana. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Inclusive eu recebi aqui também o Demóstenes da academia e ele disse também isso mesmo. O diferencial da minha academia para uma academia de rede é que a minha academia, eu comprei todas as máquinas, eu que botei lá todos os funcionários, eu conheço todo mundo, eu conheço todos os meus clientes, eu conheço todo mundo que treina, os horários que treinam. Uma academia de rede, você não sabe nem quem é o dono. O dono não vai falar com você. As máquinas toda a rede que é patronizada da rede. Então o toque. Por isso que eu até perguntei em relação até ao cardápio, porque fazendo aqui o parâmetro com o livro, né? O cara lê o livro e bota na biblioteca dele. Você não vai servir uma comida que você ache ruim, desagradável. Com certeza. E aí todo o teu posicionamento também como cliente. Porque muitas vezes a gente acha que as pessoas não vão notar. Nossa. Mas tu, que é leitor, notou o diferencial da livraria dele, chegou para ele e falou. Inúmeras pessoas chegam lá no meu restaurante
por exemplo, lá no espetismo, no mistura, e diz, nossa, mas aqui o diferencial de salada, não sei o que, eu digo, eu sou nutricionista, eu foco muito nisso, o que eu gosto de comer, o que eu gosto que seja bem apresentado, eu quero oferecer para o meu cliente, então as pessoas notam, mesmo que não seja 100% das pessoas, né, um diferencial no que você está oferecendo, mas existe a clientela que nota, assim, o diferencial de quando você faz por amor, quando você se põe num lugar, entendeu? Aquele dono da livraria, ele disse, não, eu não quero ter só uma livraria, é algo que eu gosto, que eu quero vender pro meu cliente o que eu gosto. É da mesma forma que eu também trabalho. É uma experiência, é como se fosse uma experiência, né? Você não está vendendo só o produto por vender, você está vendendo aquilo que você tem paixão de vender, que você tem paixão de trabalhar, né? Agora, vamos voltar um pouquinho em relação ao empreendedorismo. Quais foram as maiores dificuldades e as superações que você passou para abrir um investimento aqui no Piauí? Porque aqui no Piauí não é tão fácil assim. Eu digo assim, porque eu conheço muitos empresários que dizem a mesma coisa. Olha, Piauí, você tem que ralar mais, ainda bem que piauiense é trabalhador, né? E a gente vive disso, de comércio e funcionalismo público, né? Então a gente acaba que não tem opção, tem para onde correr. Na verdade, o meu foco sempre foi procurar investimento baixo, não arriscar tanto, porque tem pessoas, como tu falou assim, compra uma franquia, aí vai gastar 1 milhão montando uma franquia no shopping, a queda vai ser muito mais alta se não der certo. Então eu nunca arrisquei tão alto, fora aquela loja de shopping, né, que meu sonho antes era achar, dizer assim, uma loja no shopping é o mais certo. E quando eu montei aquele lá de brincadeira, de aprendizado, eu vi que não. Então, assim, para mim, fazer investimentos mais baixos hoje, que não me compromete, eu posso fazer um investimento nisso, vai me prejudicar? Se eu perder, não vai. Aí eu arrisco. Mas entendo pessoas que pensam num negócio mais alto, num negócio que vai ter que ter um aporte maior, mas para mim hoje não. Para mim eu prefiro ter investimento mais baixo, como foi agora o nosso último investimento também, algo que não chega a comprometer. Entendeu? Então entender também que, por exemplo, a gente olha o shopping e pensa, a magnitude do shopping vai me dar muitas vendas se eu abrir uma loja aqui, mas pode ser que não. E entender que, poxa, eu vou abrir aqui uma loja na rua, aqui, por exemplo, na Morada do Sol, e vamos ver o que vai dar. E às vezes tem até mais movimento que no shopping, né? Estude a necessidade, veja o bairro que você cresceu, o bairro que você morou. Eu cresci na Morada do Sol, né? Então, pra mim, desde pequena, quando eu passava ali pro colégio a pé, eu dizia, eu quero botar algo aqui. E hoje meus 3 restaurantes são lá. Os 3 são lá. A minha casa, eu saio da minha casa, que eu mudei de casa, né? Depois que eu fiquei adulta, casa da minha mãe. Pra mim andar nos 3, eu levo 3 minutos pra chegar em cada um, de um pro outro, né? Então, foi algo que eu foquei ali e realmente deu certo. Estude seu bairro e veja a necessidade. Nunca fique, outra coisa também que eu sempre usei como lema pra mim eu vou botar um açaí porque aquele cara ali na esquina dele lota e eu quero achar, não, procure o que precisa e não porque fulano tá ganhando, você vai botar igual a ele. Isso, Deus não abençoa. Você vê o sucesso dos outros e querer dividir, invejar e pegar o negócio dele e querer dividir. Não é assim. Procure algo que está faltando, estude, veja, assim, tente se encaixar no perfil do que combina com você, do que daria certo para você, sua necessidade diária, seu tempo disponível, dinheiro do seu bolso, tudo isso. Depois que você definir, você vai tentar definir o local, encaixando com a necessidade do lugar. Eu vou botar uma loja de açaí no bairro tal, nessa avenida tal, não tem? Ótimo, tá faltando isso aqui. Ou seja, você além de buscar botar o seu negócio ali, sua fonte de renda, você ainda está atendendo uma necessidade da população local. Eu sempre botei os meus restaurantes aonde não tinha, aonde era necessário. Eu acho ridículo vir outra pessoa e botar um restaurante do lado do outro, porque vê o sucesso do outro. Eu nunca vou crescer assim. Eu vejo isso, parece farmácia, né? Farmácia é 5 na mesma esquina. Nesse ramo de farmácia, tudo bem, né? Eu acho que pode ser que seja aceitável, mas eu uso essa prática pra mim. Sim. Não gosto. Se disser assim, vou botar restaurante, tá, mas tem um na esquina. Mas não é nem do mesmo jeito, nem do mesmo segmento, não. Pra mim, Deus não vai me abençoar, porque eu tô olhando ali que tem um ali.
Então, é algo meu mesmo. Então, o conselho que eu dou é esse. Faça um refinamento muito grande da necessidade que tem para o local e se você se encaixa no perfil dessa operação. E empreendedorismo também é muita espiritualidade, né? Como é que você sente isso? Eu nasci pra isso. E só pra tu ter noção, desde pequena, como eu te relatei, eu nunca tive minha carteira assinada em nenhum outro lugar. Eu sou empreendedora, eu posso dizer que desde 8 anos, como eu te falei, o dinheiro que minha mãe me dava, eu ia lá pro centro, comprar miçanga pra fazer colar, era um colar que eu só enfiava num cordão e amarrava. Mas as amigas do meu pai que estavam no bar com ele, eu chegava já com uns colarzinhos, comprava pra me ajudar, sabe? Que era uma criança ali, tentando trabalhar, ganhar o dinheiro. Então, assim, é algo que eu me identifico demais. Agora, assim, eu vejo muitas pessoas que têm um trabalho bom, um emprego bom, que têm uma estabilidade, que pensam no empreendedorismo como algo muito melhor. E eu sempre fico dizendo, calma, que também tem um salário certo, fixo por mês. É muito bom também, você tem que estar pesando, entendeu? Se você se encaixa ou não nesse perfil. Você tá preparado para passar 2 anos sem tirar R$1 daquele negócio, que ele pode não lhe dar? Muitas vezes o grau de maturação, eu costumo dizer que os meus restaurantes sempre deram certo, desde o começo. E por mais que eu vá pesquisar e escutar outros depoimentos que pode dar 1 a 2 anos, que você tem que esperar 1, 2 anos para lhe dar um retorno de alguma coisa, eu fico, será que eu estou preparada para isso, mesmo sabendo da teoria? Então, assim, você tem que fazer um estudo e saber se você está preparado para isso, do negócio não lhe dá, de você ter que tirar do bolso para fazer o aporte ao negócio. Então, tudo isso tem que ser pesquisado. Até às vezes a pessoa tem receio, né, de tirar do bolso, mas Meu Deus, realidade, eu abri um negócio e eu tô tirando do meu bolso para botar. Calma, faça antes eu vou empreender. Faça um estudo e veja o que você pode tirar e botar ali dentro. Estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, né? A conversa está muito boa, o papo está muito bom. Vou abrir aqui para suas considerações finais para falar um pouco também em relação a como essa conciliação entre o empreendedorismo pesado ali de morar no negócio e a família também, filhos e marido, avó, mãe, pai, porque também é importante você não sair do berço da sua família para a pessoa não ficar doida só em negócio, né? Eu concilio muito bem. Os meus filhos hoje em dia, eles meio que abusaram de estar comigo nas empresas. Aí, não, mãe, me deixa em casa, trago do colégio, quero levar. Mas quando eles querem estar comigo, querem estar indo no supermercado, eu envolvo. Realmente a minha rotina é muito intensa, eu tenho que estar sempre no supermercado. Eu mesmo faço o meu Ceasa. Mesmo que eu tenha uma pessoa lá que mande pra mim, eu escolho as verduras. Eu vejo o que estão me mandando, eu gosto, não é por obrigação, é porque eu gosto de estar ali. Mas no geral eu tenho um tempo sim para minha família, para receber, para viajar, para estar. Sempre que eu tô no meio da minha família, aquilo que eu te falei, é fazendo comida para eles. Vem jantar aqui, eu vou para São Luís, eu vou para casa da minha tia, que antes eu ficava lá, né, irmã da minha mãe, hoje não, eu já tenho um apartamento. Mas eu vou pra casa dela, eu já chego lá cheia de comida. Ela me diz logo, vem minha filha, mas não traga nada não. Toda vez que você vem, mas eu chego lá, já chego, não, tia, eu fiz isso pra senhora, pra minha avó. Então é a minha forma de demonstrar amor, né? Mas os meus filhos sabem da minha rotina, sempre que eles querem cobrar talvez uma mãe mais presente, eu falo que pra eu dar a estrutura que eles querem, para dar o que eles precisam, eu preciso trabalhar muito. E sempre cito exemplos, como tudo na vida, tem pessoas que estão em situações piores, eu digo, tem mãe que tem que trabalhar em outra cidade, passar de segunda a sexta longe dos filhos, passar o final de semana, então dou outros exemplos e eles entendem. E eu, Ranile, não me vejo, não te contei, mas passei uma experiência fora, morando em outro país nesse intervalo de tempo. E me tornei mãe, dona de casa, troquei as empresas, minha rotina tão intensa que eu tenho aqui por fazer isso, ser dona de casa, ser mãe. Não foi uma experiência muito boa pra mim, realmente eu nasci pra isso. É algo que eu gosto de estar 24 horas elétrica, quando eu não tô fazendo nada, eu tô pensando o que eu vou fazer. Então, é de mim mesmo. Então realmente veio do espírito desde criança, né? Desde criança, de empreender e de trabalhar direto. Foi muito obrigado, o papo foi muito bom. Inclusive, convido a senhora, qualquer dia que quiser retornar, para continuarmos a conversa, esteja convidada. Obrigada. E agradecemos também a quem assistiu ao episódio de hoje de Vozes do Futuro. Tivemos muitos aprendizados,
Tivemos muita informação interessante sobre o negócio, sobre como foi montar e principalmente, com certeza, quem está em casa tirou alguma lição de vida sobre o que é empreender, sobre o que é a vida do empreendedor e como você tem que ir atrás do seu sonho, não desista. Pode doer no começo? Pode, mas é o seu sonho, corra atrás. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos você vai estar vivendo disso muito bem, gostando, fazendo o que gosta. E é isso que nós desejamos a todos. Muito obrigado por assistir, fiquem todos com Deus e até a próxima. Lembrando que você está assistindo Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada, viu?